É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Votos de muito boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde e estas são as principais notícias. Desemprego, desigualdade e acesso à justiça entre os principais desafios da população mundial. Aumento da empregabilidade pode reduzir índice de pobreza, admite representante da FAO em Angola. Do desporto, Angola perde frente às Ilhas Maurícias e complica sonho de atingir a segunda fase da Taça COSAFA. E da atualidade internacional, é destaque: surto obriga Peru a declarar estado de emergência. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 11 de julho de 2023, que tem a garantia técnica de Joel Anselmo. Na edição e apresentação, a Janete Meio-Dia E Alberto Capitão. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Votos renovados de muito boa tarde. Os desafios demográficos passam pela busca dos melhores caminhos para o fim das desigualdades, da violência e da intolerância entre as diferentes etnias. Hoje é celebrado o Dia Mundial da População. A data tem como objetivo alertar para as questões do planeamento e desenvolvimento populacional quando parte significativa da humanidade não tem acesso a recursos e serviços básicos, como saúde, educação, saneamento e alimentação. Populares ouvidos pela nossa reportagem apontaram alguns desafios enfrentados todos os dias pelos angolanos. A principal, posso dizer que é a dificuldade em encontrar uma casa, moradia, educação e alimentos, que estamos a ver a cesta básica como é que está. Dentre várias dessas preocupações, existe a falta de literacia financeira para que as pessoas saibam conseguir lidar com os desafios, principalmente no nosso país, da subida de preços, principalmente naquele quesito de nos prepararmos para enfrentar essas dificuldades, como por exemplo nos educarmos para de fato sabermos como gerir melhor os recursos e a renda que nós temos. Então eu sinto que na maioria dos casos as pessoas têm pouco conhecimento para saber como lidar de fato com crises como aquelas que nós estamos a viver atualmente. Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos que habitam o planeta Terra. Estima-se que até 15 de novembro de 2022 o número tenha chegado aos 8 bilhões. As Nações Unidas acreditam que até 2100 a população humana atinja os 11,2 bilhões. O índice de desemprego e o acesso à justiça estão entre os grandes desafios da Angola. A falta de emprego. Antigamente tínhamos facilidade, mesmo até para ter um emprego de doméstica antes, as pessoas tinham a maior facilidade. Mas hoje em dia, mesmo até com formação, tu podes fazer uma formação e fazer essa formação, mesmo assim é difícil, porque vais fazer parte de uma agência. Mesmo assim, para enquadrar-te num devido lugar, está mesmo muito complicado. O conceito de justiça, primordialmente, ele baseia-se em dar a todos o que é deles por direito nesse caso. Nos referindo ao ponto fulcral que é o nosso país, Angola, eu digo que ainda temos muito caminho a andar. Praticamente estamos no início de tudo, onde sabemos que a própria justiça é mais acessível a certos estratos. Ainda é muito difícil ter acesso à justiça a certos estratos de camada mais vulneráveis. Quanto ao acesso à habitação, a estudante de Arquitetura e Urbanismo, Alexa Kelly, defende que o Estado desenvolva projetos que permitam o acesso à habitação por parte das pessoas mais vulneráveis. O que nós temos visto maioritariamente são construções anárquicas e não aquelas ditas centralidades, não é para o povo. As centralidades são para pessoas que têm dinheiro e 90% do povo, ou menos, 80% talvez, não tem a condição de habitar numa centralidade, que isso deveria ser o Estado a proporcionar ao povo de camada baixa. Então, para suprir essas necessidades, tinha que ser construído centralidades como Quilamba, Sequela, mas que tenha acesso a povo de camada baixa, uma coisa que não há cá em Angola.
Habitação, uma das grandes dificuldades e desafios da humanidade para o século XXI, de acordo com as Nações Unidas. E vamos agora, Janete Meio-Dia, ao encontro do colega Custódio Jacinto, que está a acompanhar a cerimónia de apresentação da situação da população mundial numa das unidades hoteleiras da capital angolana. Custódio, boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Boa tarde, Janete Meio-Dia. A partir do Centro de Convenções de Talatona, de onde vos falo, decorre neste momento a apresentação do relatório sobre a situação da população mundial 2023. Está em direto para a Rede Girassol a doutora Marina Coelho, que é representante do Fundo das Nações Unidas, e com ela vamos a uma breve conversa. Doutora, quais são as linhas mestras deste relatório hoje apresentado? Bom, as linhas mestras desse relatório, ele procura discutir o fato do mundo ter atingido 8 bilhões de pessoas no ano passado e justamente discutir quais aspectos influenciam então nas políticas públicas e salvaguardando então os direitos das mulheres e quais são as tendências populacionais em vários países, tanto os países que têm altas ou baixas taxas de fecundidade. Como é que olha para as políticas do nosso país para prevenir este problema aqui levantado por vocês? O que o governo de Angola tem feito é justamente buscar influenciar nas questões de ensinar, passar informação sobre saúde sexual e reprodutiva, levar o planeamento familiar, porque existem 38% das mulheres de 15 a 49 anos, elas desejam utilizar algum método contraceptivo, mas não tem acesso ainda a esses métodos. Então o governo tem procurado abrir esses espaços nas unidades de saúde para que tenham esses métodos disponíveis. Doutora Marina, obrigado por este breve esclarecimento. Este evento enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial da População sob o lema Liberando o Poder da Igualdade de Gênero, levando as vozes de mulheres e meninas para desvendar as infinitas possibilidades do nosso mundo. O relatório estima que a população mundial tenha atingido a cifra de 8 mil milhões de habitantes, sendo que em Angola vivam mais de 34 milhões de habitantes. A partir do Centro de Convenções de Talatona, Miguel Cristóvão Custódio Jacinto. Boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto, e por aqui seguimos. O diretor subregional da FAO para a África Austral, Patrício Tala, valorizou as ações estratégicas do governo angolano que visam o fortalecimento da economia azul. Patrício Tala, que falava no workshop técnico sobre investimentos da economia azul, disse que cerca de 40% da população mundial deixou de estar exposta aos fenómenos naturais decorrentes do mar. 40% of the world's population lives within 100 kilometers of the coasts. Cerca de 40% da população mundial vive a menos de 100 km da costa. Os ecossistemas costeiros saudáveis proporcionam proteção contra os riscos naturais, principalmente em regiões mais baixas e expostas. As populações costeiras do mundo contribuem significativamente para a economia global, cerca de 1,5 bilhões de dólares por ano, com expectativas que apontam para cerca de 3 bilhões de dólares até 2030. Para garantir a saúde dos ecossistemas oceânicos, apoiar os meios de subsistência e impulsionar o crescimento econômico é um apoio necessário especificamente a setores-chave como as pescas e a aquacultura. Tradução das palavras do diretor subregional da FAO para a África Austral e o secretário de Estado para as Pescas, António José Silva, destacou os instrumentos financeiros alinhados aos benefícios ambientais e sociais. Existem abordagens financeiras inovadoras para apoiar a economia azul, como os títulos azuis, que direcionam o capital de investidores para projetos e iniciativas sustentáveis. Esses instrumentos financeiros buscam alinhar o reforço financeiro com benefícios ambientais e sociais. O desenvolvimento da economia azul pressupõe necessariamente o envolvimento e harmonização de múltiplas tarefas de diversos setores,
nomeadamente o setor dos transportes, o crescimento adequado e equilibrado da indústria de petróleo e gás, o fomento da agricultura e turismo, o incentivo à investigação científica, melhoria da saúde do ecossistema, entre outros. Secretário de Estado para as Pescas, António José Silva. E a propósito do Dia Mundial da População que hoje se assinala, a representante da FAO em Angola, Gerda Barreto, apontou a criação de mais postos de emprego como uma das saídas para a redução da pobreza extrema que afetam as comunidades, particularmente em Angola. Todos temos que trabalhar alinhados para o melhor aproveitamento demográfico da juventude angolana. Eu acho que todos os programas hoje em dia em Angola, o que está detrás é mais emprego para a juventude, tanto para o setor pescas como para o setor agricultura. Na verdade, o que temos que facilitar é mais empregos nestes diversos projetos à juventude. Representante do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, Gerda Barreto, falar da necessidade de se aumentar o índice de emprego para assim também diminuir a pobreza extrema. As mais de 30 famílias que vivem ao relento desde o dia 27 de fevereiro deste ano no Zango 3, município de Viana, devido à destruição das suas residências, não aceitam ser realojadas na zona